Porque a Suprema Corte deve retomar agora durante a semana o julgamento da responsabilização das redes sociais por conteúdos considerados criminosos que estejam publicados ali. A Janaína Camelo tem as informações para a gente ao vivo e direto de Brasília. Bom dia, Janaína. Muito bom dia, Colombo. Bom dia a todos. Pois é, esse julgamento vai ser retomado na próxima terça-feira, amanhã, já com o voto do ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux, ele é relator de um dos processos que estão sendo julgados e vai ser o segundo voto nesse julgamento. O julgamento já extenso, já entra aí amanhã no seu 5º dia. Na última sessão, quem concluiu o seu voto foi o ministro Dias Toffoli, que também é relator de um desses processos. O ministro passou, inclusive, 3 dias lendo o seu voto. Então, só para entender o que está sendo julgado, estão sendo julgados 4 processos. 2 deles são recursos das gigantes Google e Meta contra ações na justiça de usuários de redes sociais de ambas as empresas, pedindo aí indenização moral porque tiveram dificuldade, a primeiro momento, de que as plataformas removessem ali conteúdos ofensivos contra eles e perfis falsos. Então, nesses 2 recursos, o que está em jogo, de fato, é o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é aquele artigo que ele permite que só com uma decisão judicial é possível remover conteúdos ofensivos na internet ou responsabilizar as plataformas por isso. O ministro Dias Toffoli, no seu voto, ele defendeu a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E ele defendeu que basta uma notificação da pessoa que se sentiu ofendida por determinado conteúdo ou por um responsável legal, um advogado, para que a empresa, a plataforma, se torne aí já passível de indenização, caso não tome aí as providências necessárias para remover esse conteúdo. Essa flexibilização, Colombo, já existe no artigo 21 do Marco Civil da Internet. Então, o ministro Dias Toffoli defendeu que esse artigo 21 seja ampliado. Mas esse artigo 21, ele só define isso, essa flexibilização, em casos aí de conteúdos tendo nudez ou atos sexuais sem autorização. Então, o ministro, ele defendeu isso, a inconstitucionalidade, para que passe, então, a ser regido aí as plataformas, a responsabilização pelo artigo 21, sendo ampliado. Ele, além disso, também citou ali, colocou no seu voto, uma lista de temas de conteúdos que, mesmo que a empresa não seja ali notificada, ela vai precisar fiscalizar, identificar esses conteúdos e imediatamente remover. Conteúdos, por exemplo, contendo racismo, conteúdos nas redes sociais, conteúdos racistas, conteúdos que incitem à violência, diversos tipos de violência, como contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra o Estado Democrático de Direito, conteúdos terroristas, perfis falsos. Enfim, foi um voto do ministro Dias Toffoli. A gente vai saber agora, a partir dessa semana, como vão votar os outros ministros. A ideia do presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, é que esse julgamento seja finalizado neste ano. Colombo. Valeu, Janaína. Janaína Camelo conversando com a gente ao vivo e direto de Brasília. Quero ouvir a Deise sobre a sequência desse julgamento importantíssimo que, como a gente dizia semana passada, se seguir nessa toada, nessa trilha aberta pelo Supremo Tribunal Federal, pode mudar a forma como a gente se relaciona com as redes sociais, não é, Deise? Rafael, esse vai ser o grande desafio agora, né? Justamente equilibrar essa proteção à liberdade de expressão, que ela deve sim ser preservada como um direito fundamental, lembrando sempre que liberdade de expressão ela não é absoluta, mas também, por outro lado, equilibrar a responsabilização das plataformas por conteúdos ilegais ou prejudiciais, né? Isso obviamente não pode ser negligenciado. O desafio vai ser encontrar um ponto de equilíbrio. Então, como garantir a proteção dos direitos fundamentais, combater a desinformação, combater principalmente os discursos do ódio que a gente vê crescendo muito durante o período eleitoral, sem comprometer o caráter democrático e plural da internet. Vai ser um belo desafio e as consequências elas serão muito absorvidas, principalmente em 2026, Rafael. Deise Ciocari conversando com a gente. Daqui a pouquinho a Deise volta para a gente continuar discutindo os assuntos importantes desta segunda-feira.